Acompanhe nesse momento, na leitura da palavra do Senhor. E hoje eu quero ler somente um versículo, no qual vamos meditar nessa noite, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Eu vou pedir que você me acompanhe com muita atenção na leitura deste versículo, porque ele tem uma mensagem muito especial de esperança para você neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que maravilhosa porção, que bendito trecho da palavra de Deus o Senhor faz chegar até nós através da escrita e da vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, que viveu em um tempo muito conturbado, foi o profeta que teve que falar para uma nação em um momento muito triste, muito pesado, muito enfadonho da história do povo de Israel. Eu digo que falar sobre esperança é um tema totalmente pertinente para os nossos dias. E essa semana, pensando muito nesse tema, me veio à mente, embora eu não goste do lugar comum, me veio à mente aquele adágio popular que diz: a esperança é a última que... Complete aí. Se você estiver aí com o seu celular na mão, complete aí. A esperança é a última que morre. Esse é o adágio popular. Mas hoje eu quero falar para você sobre uma esperança que nunca morre. Se no adágio popular diz que a esperança é a última a morrer, hoje nós vamos ver à luz da palavra de Deus, à luz do que transmite a poderosa palavra de Deus, que a esperança na pessoa certa, ela nunca morre. A esperança em Deus, ela não é nem a primeira nem a última a morrer, ela simplesmente não morrerá jamais. Porque faz parte do tripé do cristianismo, a fé, o amor e a esperança. Todo cristão ele tem que viver com esses três fundamentos em sua vida: fé, esperança e o amor. Essa é a base para a vida de um cristão. Se você se diz cristão, se você diz que acredita em Deus, você tem que olhar para o fundamento da sua vida e ver se existe fé, o amor e a esperança. Esse é o tripé do cristianismo, esse é o tripé da vida cristã. E assim sendo, se essa é a base do cristianismo, se essa é a base da minha e da sua vida cristã, a esperança não é a última que morre. A esperança em Deus, ela nunca morre. Vamos jogar na lata do lixo esse adágio popular, porque se a esperança não é a última que morre, o cristão, a sua esperança não morre jamais. A minha esperança não pode morrer amanhã. A minha esperança não pode morrer depois que todas as coisas que eu precisava tentar se esgotaram. Então agora a minha esperança está se esvaindo. Não, a minha esperança em Deus nunca morre. Há muitos séculos atrás, o povo de Israel parecia estar, como dito por esse adágio popular, parecia que a sua esperança, que era o último recurso que eles tinham, estava prestes a morrer. E a gente precisa entender um pouco da conjuntura na qual foi escrita essa palavra do profeta Jeremias. O povo de Israel estava no exílio babilônico. Algumas pessoas chamam cativeiro babilônico. Na realidade, o povo de Israel esteve cativo no Egito. No Egito eles foram escravos. No Egito eles não tinham nenhuma liberdade. Na Babilônia não era cativeiro, na Babilônia era exílio, eles foram levados para lá, mas eles não viviam como escravos do povo babilônio, do império babilônico. Eles tinham suas vidas com uma liberdade limitada, digamos assim, mas eles não eram escravos, eles estavam exilados, não escravizados. Eles tinham sido tirados da sua terra, levados à força para uma outra nação. Eles estavam no exílio. E se passou muito tempo. E à medida que o tempo ia passando, o povo de Israel parece que ia perdendo as suas esperanças. E se tornou assim, digamos, uma presa fácil para alguns momentos de falsas esperanças. E eu explico para você por quê.
Se você ler algumas passagens anteriores de Jeremias 29:11, você vai perceber que lá Jeremias está sendo perseguido, está sendo, digamos assim, marginalizado pelo povo de Israel, porque naquele momento da história do povo, alguns falsos profetas apareceram para Israel dizendo: olha, coisas boas já vão acontecer com vocês logo ali. Olha, eu quero dizer para vocês que vocês já serão libertos, que as coisas vão melhorar. Olha, isso tudo no estalar de dedos vai passar. Vocês agora vão poder usufruir da liberdade de vocês. Vocês agora vão poder voltar para a terra de vocês. Vocês agora vão poder voltar para as famílias de vocês. Tudo isso já vai acontecer. Só que eram falsas profecias. Jeremias vem nesse contexto e dizer para o povo: opa, não é bem assim. As coisas não vão acontecer como estão dizendo, não. Deus orientou, Deus alertou o povo de Israel para que o obedecesse, para que tivesse um único Deus. O povo se misturou com outros povos, o povo de Israel adorou outros deuses, e em virtude desses pecados, conforme Deus já havia alertado o povo, veio o exílio babilônico. Esse exílio, para você conhecer um pouco mais da história do povo de Israel, esse exílio durou 70 anos. Foram 7 décadas. Se você somar com os 430 anos que o povo ficou escravo no Egito, cativo no Egito, nós estamos falando de 500 anos sem liberdade plena. 430 como escravos, 70 anos como exilados. Isso, na cabeça dos israelitas, vai trazendo um peso de tristeza, de fracasso, de falta de esperança. Somente falsas promessas alegravam o coração do povo. Mas Jeremias, enviado por Deus, e o profeta enviado por Deus, ele tem que falar a verdade para o seu povo, independente se o povo gosta ou não. Essa é a missão profética. Jeremias chega para o povo e diz: não é bem assim. Vocês lembram 70 anos atrás, quantas e quantas vezes, por quantos e quantos profetas, por quantos e quantos anos, Deus não alertou e os chamou de volta para serem uma cultura monoteísta, que vocês adorassem somente a Deus, que não se misturassem com outros povos, com outras práticas. Vocês não obedeceram. Deus está agora cumprindo tudo aquilo que Ele falou, caso vocês não obedecessem. Deus tem um plano para vocês, dizia Jeremias. Mas o plano passa também pela correção do seu povo. E parece que essas palavras de Jeremias viriam ao dizer que o que aqueles profetas falavam eram mentiras. Parece que foi uma espécie de balde d'água fria em todas as alegrias, em todas as poucas esperanças que o povo de Israel tinha naquela época. A tal ponto de ser um povo que parece que agora, de fato, a esperança era a última que estava morrendo. Eu quero alertar você e quero questionar você sobre a sua vida. Falei um pouco um histórico do povo de Israel. Mas eu pergunto a você: você está preocupado com o futuro assim como estava o povo de Israel? Você está frustrado com as suas circunstâncias atuais? Assim como o povo de Israel também ficou frustrado quando soube que o que falaram para eles não era verdade, não aconteceria naquele momento. Deixa eu perguntar para você: você acha que tudo depende dos seus próprios planos? Essa passagem que nós lemos de Jeremias 29:11, ela nos lembra, ela nos faz voltar ao fundamento da nossa fé. Ela nos faz lembrar em quem deve estar a nossa esperança e o nosso futuro. O povo de Israel por muito tempo depositou a sua esperança em outros deuses. O povo de Israel depositou por muito tempo a sua esperança nas falas de falsos profetas. Jeremias 29:11 vem para falar a minha e a sua vida, dizendo que esperança em Deus nunca morre e que somente em Deus nós devemos depositar a nossa esperança. No cenário atual que vivemos, de tudo tão embaçado, tão complicado, tão sem alternativas, parece que nada melhora. Pelo contrário, é notícias de mortes, de sofrimentos, de lutas. São notícias alegres que depois a gente descobre que eram falsas.
essa palavra de Jeremias vem para falar para você, dizendo que se a sua esperança estiver em Deus, essa esperança nunca morrerá. Se a sua esperança estiver em Deus, essa esperança se concretizará. Só que nessa fala de Jeremias, eu consigo visualizar e aprender algumas coisas para que entendamos o caminho da esperança que Deus utiliza. O caminho da esperança de Deus, segundo o que ele transmitiu para que Jeremias falasse para o povo, passava pelo entendimento da paz. O que Jeremias disse, o que Deus falou através da boca de Jeremias foi: porque eu sei que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Eu preciso dar uma parada com você aqui e falar sobre essa expressão, planos de fazer prosperar. Porque essa palavra, às vezes na nossa língua há uma certa confusão. Porque quando falamos sobre prosperar, prosperidade, ser próspero, há um entendimento sobre, alguns levam imediatamente a interpretação dessas expressões para o sentido da riqueza. A Bíblia, quando fala sobre prosperar, é claro que na cultura daquela época, ser próspero estava muito ligado àquilo que a terra produzia, àquilo que era colhido, ao gado que se possuía, também assim. Mas para você ter uma ideia, essa expressão, fazê-los prosperar, nas suas diversas variações, ela aparece no Antigo Testamento, só no livro de Jeremias, 110 vezes. É isso mesmo que você entendeu. A expressão fazê-los prosperar, falar sobre prosperidade, a palavra ser próspero, ser próspero, em suas várias formas, ela aparece 110 vezes somente no livro de Jeremias. E em todas essas 110 vezes, olha só bem, em todas essas 110 vezes, ela vai ter o sentido de bem-estar completo, ela vai ter o sentido de ser bem-sucedido, ou então de ter uma vida plena de paz. Uma vida plena de paz. Aí eu disse: meu pai, são muitas vertentes da mesma palavra, embora de certa forma elas se interliguem. E eu comecei a procurar na Bíblia onde é que essa palavra, além das 110 vezes de Jeremias, não se preocupe, eu não vou mostrar todas as 110 vezes aqui, mas eu procurei saber onde nas Escrituras Sagradas essa expressão aparecia, para que pudéssemos ter um entendimento, uma compreensão correta. Eu quero ser didático com você, mostrando que o caminho da esperança passa pela paz. Essa palavra, essa expressão ser próspero, ou então fazê-lo prosperar, ou a palavra prosperidade, ela aparece em algumas vezes no Antigo Testamento, das quais eu destaco. Ela aparece quando José estava diante dos seus irmãos, ou melhor, seus irmãos estavam diante de José, agora José, governador do Egito, eles que não haviam reconhecido José, seu irmão, o mesmo que eles haviam vendido como escravo, você deve lembrar dessa história. Agora eles estão prostrados lá no Egito, em tempos de escassez, eles se apresentam diante de José, e José agora reconhece seus irmãos. José passa um filme de tudo na cabeça que aqueles seus irmãos fizeram. Eu não desejo que você tenha irmãos como José teve. E José faz um questionamento para aqueles homens que aparece ali no livro de Gênesis capítulo 43. Há uma conversa entre eles prostrados diante de José, eles começam a dizer os motivos que tinham ido até o Egito na busca de alimentos por causa da escassez que havia tomado de conta do mundo naquela época, períodos de fome, conforme interpretados pelo próprio José. Agora esses irmãos estão diante de José como governador do Egito, eles não reconhecem José, mas José os reconhece. Estou trazendo rapidamente aqui a história. E José faz uma pergunta interessante para eles. José pergunta assim, José lembra do seu pai, está com muitas saudades do seu pai, e José faz a seguinte pergunta para os seus irmãos: e o pai de vocês, que vocês falaram que está lá na terra, que não veio com vocês, como é que ele está? Ele está bem? Ele passa bem? Essa expressão usada por José
perguntando para os seus irmãos como estava Jacó, é a mesma palavra que aparece em Jeremias 29:11, falando sobre fazê-los prosperar. Fazê-los ter um estado, fazê-los ter uma condição plena de bem-estar. Seu pai, o pai de vocês está bem? O pai de vocês está em paz? O pai de vocês goza de uma boa vida? O pai de vocês está tranquilo? E só para você entender melhor esse significado, eu encontrei essa palavra em uma outra expressão também no Antigo Testamento, agora no livro de Deuteronômio. Aquele livro que alguns chamam de repetição da lei, onde agora Moisés, através de vários discursos, vai recapitular quase 40 anos de jornada no Egito, um pouquinho antes do povo atravessar o Jordão com Josué e herdar a terra prometida. Agora, num dos discursos feitos por Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, ele vai falar que Deus permitiu que aquele povo, o povo de Israel, ficasse um bom tempo no deserto para humilhá-los, para ensiná-los. Foi ele que mandou o maná do céu, foi ele que fez jorrar a água das rochas. E Moisés acrescenta, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deuteronômio 8:16. A expressão tudo fosse bem com vocês é a mesma que aparece em Jeremias 29:11, de bem-estar. O que eu quero dizer para você, que quando Deus falou pela boca do profeta Jeremias, ele estava querendo dizer, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e meus planos são de fazê-los viverem em paz, viverem de um bem-estar completo, de viverem tranquilamente. Sou eu que vou guardar vocês, sou eu que tenho planos para vocês, não são os planos de vocês, não são os planos dos falsos profetas, não são os planos de governo, não são os planos econômicos. Deus está dizendo para você, eu sei que planos tenho para você. E você sabe quais são os planos que Deus está dizendo que tem para você hoje? Planos de paz, planos de te fazer bem-sucedido, planos de te fazer viver em perfeita tranquilidade na presença dEle. Esses são os planos de Deus para você. E ao ouvir isso, preste atenção, e ao ouvir isso, um efeito agora no coração dos israelitas, assim como deve estar acontecendo no seu agora, alimentava uma nova esperança do povo de Israel. Não são os planos dos falsos profetas, não são os planos do próprio povo, não são os planos do rei da Babilônia, são os planos de Deus, que estão dizendo, Deus planeja fazê-los ficar bem. Esse é o plano de Deus para você. Planos de fazê-lo viver em paz. Eu quero dizer para você que a paz, a esperança, ela passa pelo caminho da paz. Porque pessoas sem paz são pessoas sem esperança. São pessoas pessimistas. São pessoas entristecidas, são pessoas abatidas, desanimadas. A palavra de Deus vem para erguer você nessa noite, dizendo, eu sei os planos, e Deus está dizendo para você, Ele tem planos de paz para o seu coração. Permita-se alcançado pela paz de Deus nessa noite. Uma outra variante dessa expressão, até agora eu só falei do Antigo Testamento, e uma outra variante, melhor nem usar a palavra variante, né? Variante não traz boas recordações para a gente. Uma outra variação, uma outra variação dessa palavra, ela aparece numa frase dita por Jesus, que está em João, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, 27. Quando Jesus falou para os seus discípulos, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. São palavras de Cristo para você hoje. A palavra que Deus falou através da boca de Jeremias, dizendo, os meus planos são planos de paz, são planos prósperos, são planos de bem-estar para você. É a mesma palavra que Jesus falou para os seus seguidores enquanto esteve nesse mundo.
É a mesma palavra que Jesus está falando para você agora. Ele está te entregando a paz celestial. Não tenha medo. Não se perturbe. Porque o caminho da esperança passa pela paz. Viva a paz do Senhor. Os discípulos estavam muito preocupados após a crucificação de Jesus. Foram até a tumba, ela estava vazia. Eles não sabiam o que fazer. As mulheres vieram e disseram: olha, nós nos encontramos com Jesus. Tomé disse: olha, eu não acredito em nada disso. Eu vou te dizer, para mim acabou. Tomé é o modelo do cristão sem esperança. Para mim acabou. Acabou com a morte dele. Eu estava lá, eu vi ele pendurado na cruz, mãos e pés perfurados, acabou ali. Eu vi o pessoal levando o corpo dele, colocando na tumba, acabou. Segundo Tomé, o adágio popular faria sentido, porque a esperança havia morrido. Mas a esperança em Deus nunca morre. Os homens, seus discípulos trancados naquele cenáculo, Jesus adentra aquele lugar, e o que Jesus diz para eles? Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A esperança se reacende no coração daqueles homens, porque agora eles vão lembrar que tudo que Jesus falou antes de ser crucificado começava a ser executado. Eu sei que planos eu tenho para vocês, planos de fazerem estar bem, planos de viver em paz. Você consegue entender como Deus confirma a sua palavra? O que ele falou para o povo de Israel através de Jeremias é o que ele repetiu para discípulos trancados numa sala, preocupados, apreensivos, entristecidos, inconsoláveis. Você está inconsolável? Você tem tido grandes perdas na sua vida? Você parece ver que a esperança está escorrendo entre os dedos? Hoje existe uma promessa para você da boca de Jesus dizendo: eu te entrego a minha paz. O meu plano para você é um plano de paz. Deixe a esperança renascer no seu coração, porque a esperança em Deus, ela passa pelo caminho da paz. Aqueles discípulos não seriam mais os mesmos. Agora eles saem daquele cenáculo para pregar o evangelho por todo lugar possível, para todas as pessoas que eles alcançassem. A esperança havia ressurgido. Não só Jesus ressurgiu, mas a esperança no coração deles também ressurgiu. Deixe renascer a esperança no seu coração nesse dia, ao saber que os planos de Deus para você são planos de paz, são planos de fazer você não viver infeliz. Deus não tem planos que intentam a infelicidade, Deus não tem planos que buscam o seu prejuízo, mas Ele tem um plano de paz, de prosperidade para você. Creia nisso, porque o caminho da esperança passa pela paz. Se você recebe a paz de Jesus, a sua esperança renasce, ressurge dentro do seu coração. É interessante que o versículo fala sobre esperança em um futuro, mas antes Deus tem que falar para o povo sobre paz. Tenha paz, receba a paz de Jesus agora, porque pessoas sem paz são pessoas sem esperança. Deus quer que você tenha paz com Ele e paz dEle, porque com a paz de Jesus no seu coração, a sua esperança vai ressurgir. Creia nisso, receba a paz de Jesus. Deixo-vos a minha paz eu dou a vocês. Hoje você pode estar trancado nas suas emoções, assim como os discípulos estavam trancados no cenáculo. Jesus entrou mesmo com as portas trancadas, mesmo com as portas trancadas da sua mente e do seu coração. Jesus está chegando aí diante de você, está dizendo: paz seja com você. Paz seja com você. Receba a paz de Jesus no seu coração. Eu que sei, disse o Senhor, os planos que tenho para vocês
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Algumas pessoas andam magoadas com Deus, decepcionadas com Deus, frustradas com Deus. Deus precisa dizer para você nessa noite que os planos dele não é de fazer o mal para você. Você pode até não compreender os planos de Deus agora, no momento da sua vida. Mas acredite, Deus está cuidando de tudo para o seu bem-estar. Só confie, só descanse, só usufrua da paz em Jesus e tenha esperança nele. E ele acrescenta através da boca de Jeremias, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E agora é o foco principal dessa palavra que eu tenho para você. Porque a mensagem que diz que a esperança que nunca morre, a esperança em Deus, precisamos saber o que Deus nos fala sobre esperança. Primeiro, ela passa pelo caminho da paz. Você precisa ter paz no seu coração para alimentar a esperança em Deus. Mas Deus acrescentou dizendo através de Jeremias o seguinte: eu tenho um plano para vocês, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Nós vamos ter que aprender a entender essa expressão dita por Deus através de Jeremias. Muitos estudiosos, muitos teólogos traduzem essa expressão de algumas formas diferentes, embora todas vai afunilar para a mesma direção. Alguns entendem a expressão planos de dar-lhe esperança e um futuro como sendo planos de dar-lhe esperança de um futuro. Plano de dar-lhes esperança de um futuro. Ter esperança de um futuro. Alguns entendem de uma forma um pouco diferente, que seria a ideia de planos de dar-lhes um futuro de esperança. Seria uma das formas que poderia ser traduzida a expressão que aparece em Jeremias 29:11. Plano de dar-lhes um futuro de esperança. E há um entendimento que aproxima essas duas palavras, que no hebraico elas são muito próximas e os estudiosos, os teólogos consideraram como sendo parte de um mesmo raciocínio. Era como se Deus estivesse falando: eu tenho planos de dar-lhes, da expectativa que vocês têm, dar a vocês um final feliz. Planos de dar, da expectativa, da esperança que vocês têm, fazer com que essa expectativa se transforme em um final feliz. Esse raciocínio me chamou muita atenção, e eu confesso que foi o que mais me atraiu, porque fala sobre expectativa de um povo, e fala sobre o final que Deus prepara para aqueles que esperam nele. A expectativa do povo estava no lugar errado. Jeremias vem para tentar arrumar, ajustar o foco da imagem espiritual do povo de Israel, dizendo: o foco de vocês está na direção errada, foquem em Deus, a expectativa de vocês tem que estar em Deus, a esperança de vocês tem que estar em Deus. Quando feito esse ajuste, a expectativa e o final esperado se encontram segundo a promessa de Deus. Eu é que sei que plano tenho para vocês, planos de dar-lhes esperança e um futuro, ou planos de dar-lhe a esperança de um futuro, ou melhor, plano de fazer com que vocês esperam aconteçam num final feliz. É o desfecho de Deus na vida daquele que espera nele. Sua expectativa focada em Deus alcança o final feliz que você tanto almeja. E Deus promete que isso vai acontecer. Você não entendeu? Nos planos de Deus para a sua vida, Ele vai pegar a sua esperança e vai levar o final almejado e vai transformar isso em algo real no teu viver. Eu é que sei que planos tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de pegar a esperança de vocês e transformá-la em realidade no futuro determinado por Deus.
Você consegue entender agora isso? O que o profeta estava querendo dizer? Essa palavra, irmãos, ela aparece 34 vezes. A expressão futuro e esperança, ou então esperança de um futuro, ou futuro de esperança, ou então esperar um futuro. Ela aparece nas suas mais variadas formas 34 vezes no Antigo Testamento. Hoje eu estou bom para números. Então anote mais uma conta aí. Futuro e esperança, essa expressão reunida aparece 34 vezes no Antigo Testamento, sendo que 13 delas, ou seja, mais de 40% das vezes, ela aparece somente no livro, você não vai acreditar. O livro do Antigo Testamento que ocupa a maior parte das vezes da palavra esperança e um futuro, um final feliz, sabe qual é esse livro? O livro de Jó. O livro de Jó. O livro que narra, na maior parte dos seus capítulos, o sofrimento de um homem. Um homem que, em um mesmo cenário, numa mesma circunstância, ele perde todos os seus filhos, ele perde toda a sua riqueza, ele perde a sua saúde. Aquele homem que pegava cacos, coçava a sua pele, onde o seu corpo estava espalhado de úlceras. Ele pegava cacos para coçar a sua pele, onde aquelas úlceras incomodavam. Sofrimento. Aquele homem que chorou a morte de todos os filhos em um único dia. Morte. Aquele homem que viu as suas finanças quebrarem. Falência. Sofrimento, morte, falência, perdas, tristeza, choro. Você se encaixa em alguma dessas palavras? É nessa narrativa da vida deste homem é que no Antigo Testamento mais aparece a expressão esperança e um final feliz, e um futuro esperado. Melhor de tudo, aí eu concluo aqui meu raciocínio sobre Jó. O que diz no último capítulo de Jó? A esperança que esse homem aprendeu a depositar em Deus, no último capítulo de Jó, ela se transforma num final feliz. Deus lhe concede mais riquezas do que antes. Deus lhe concede novos filhos. Deus lhe restaura a saúde. Esperança. Futuro esperado. Deus disse para Jó. Deus falou para o povo de Israel. E hoje Deus está falando para você. Eu vou juntar a esperança que você tem em mim com o futuro idealizado, esperado. E vou transformar isso num final feliz para você. Deus só quer que você espere nele. Deus só quer que você deposite a sua esperança nele. Das 34 vezes que eu falei que essa expressão aparece no Antigo Testamento, 13 delas só no livro de Jó, e eu poderia parar minha ilustração por aqui, porque eu tenho certeza que a aplicação já foi feita na sua vida. Você agora consegue entender o que é a esperança em um futuro que aparece em Jeremias 29:11. Eu espero em Deus, eu tenho expectativa de um final feliz. Deus faz isso acontecer. Mas além das 13 vezes que aparece no livro de Jó, eu encontrei também essa expressão de uma forma bem diferente, novamente no livro de Deuteronômio. Moisés falando para o povo sobre a terra prometida. Pouquinho antes deles ficarem sob o comando de Josué, atravessarem o Jordão e definitivamente herdarem a Canaã. Ainda Moisés falando para o povo, num dos seus discursos, Deuteronômio 11, versículo 12, Moisés vai dizer para o povo de Israel: olha, a terra que vocês vão herdar é uma terra que vai ser cuidada por Deus. Os olhos de Deus vão estar sobre a terra que vocês herdarão continuamente,
do início ao fim do ano. Essa expressão na linguagem hebraica original é a mesma que aparece em Jeremias 29:11. O Senhor estava dizendo para o povo de Israel: o futuro de vocês está nas minhas mãos, do início ao fim. Eu vou cuidar de vocês e vou dar o final feliz que vocês esperam. Mas das 34 vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, uma me chamou de uma forma que me fez chorar. Se você tiver oportunidade, leia o livro de Daniel. É impossível ler trechos do livro de Daniel sem deixar escorrer lágrima dos olhos. Eu ainda não estava entendendo bem o que seria a esperança e o futuro que Jeremias falou. Essas palavras aparecem em Daniel 12:8. Ele está tendo uma visão. Nessa visão ele vê um homem vestido de linho, impecável, luminoso, perfeito. É uma visão do Filho de Deus. Daniel tem essa visão. E Daniel, nessa visão, ele é apresentado várias coisas difíceis, imagens muito duras de um ser humano digerir, entender. E ele se volta para o homem vestido de linho e diz: olha, eu não consigo entender tudo isso, eu estou com a alma perturbada de todas essas coisas, eu fiquei preocupado com tudo isso que passou diante da minha mente, dos meus olhos. Mas o homem vestido de linho se volta para Daniel e diz em Daniel 12:8, siga o seu caminho, Daniel. E eu me emocionei quando li essas palavras. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Só siga o seu caminho. Deus está falando para você hoje, só siga o seu caminho com esperança em Deus, porque o teu fim vai ser bom. E se não está bom ainda é porque não chegou o teu fim. Porque a esperança em Deus resulta num bem maior que Deus vai reservar e tem preparado para você no futuro. Daniel estava preocupado com o fim do mundo. Você está preocupado com as coisas atuais, com seu dinheiro, com a sua casa, com as suas finanças, com seus filhos. Você está preocupado com o seu futuro. Hoje Deus está dizendo para você: siga o seu caminho, porque o seu futuro já está lacrado na mão de Deus. E se você esperar em Deus, a promessa dele para você é que te dará um futuro resultante da sua esperança nele. Só siga o seu caminho. Renova a sua esperança em Deus. O povo de Israel teve que esperar 70 anos. Mas sabe qual foi o desfecho de tudo isso? O plano de paz e de um futuro com um final feliz aconteceu. Não no tempo dos falsos profetas, não no tempo em que o povo de Israel queria. Deus precisava ensiná-los. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Deus só queria que o ajuste, o foco da esperança fosse ajustado. Sabe quando uma imagem está desfocada e você precisa fazer o ajuste adequado para você enxergar melhor? Deus queria só que o povo de Israel ajustasse a esperança deles em Deus, para que no tempo certo, o futuro, o final feliz acontecesse. O que era expectativa se tornaria em realidade. Creia em Deus, confie em Deus, e o melhor, espere em Deus, tenha esperança em Deus, porque quem espera em Deus vai ter um futuro melhor. Tem uma frase, já que estamos falando aí de tantos adágios, tem uma que diz: no final tudo termina bem. Se não terminou bem é porque não chegou o final.
Se não está bem para você, saiba que não é esse o plano de Deus. Ele pode até estar te ensinando através disso, dessas circunstâncias. Mas o plano de Deus para você é fazê-lo viver em paz e ter um final feliz. Esperança e futuro é igual a final feliz na linguagem de Deus. É isso que Ele tem reservado para você. Eu preciso concluir minhas palavras. E Jeremias 29:11 é como se fosse um bálsamo na minha alma, e eu espero que seja na sua, para aprender a confiar, para depositar preocupação e para saber esperar em Deus. Você já pode ter se frustrado com muitas pessoas e até consigo mesmo. Hoje a palavra de Deus vem ao seu encontro para dizer que Ele tem planos para você. Os planos dele passam pelo caminho da paz. E o final dessa jornada é num final feliz. É uma esperança realizada, concretizada na sua vida. Creia, confie, espere em Deus. Ele está cuidando de tudo para você. Renove a sua esperança em Deus hoje. E acredite que o que Deus tem preparado para você é muito maior. É um final muito mais feliz do que você possa imaginar ou planejar. Porque esses são os planos dele para você. Amém? Deixa eu orar com você nesse momento. E se há alguém do outro lado dessa tela que esteja angustiado, preocupado, abatido, alguém que possa estar com sofrimentos da mesma dimensão que Jó teve, de perdas, de mortes, de dificuldades de outra natureza. Quem sabe do outro lado desta tela alguém está me vendo com o coração cheio de preocupação e perturbado com tantas coisas em relação ao futuro, como estava Daniel. Hoje Deus está dizendo para você: siga o teu caminho, siga com esperança em Deus, porque o teu futuro, Ele já preparou um final feliz para você. E é por pessoas assim que eu quero orar nesse momento. É por pessoas que estão dispostas a se prostrarem diante de Deus e renovarem suas esperanças agora no Senhor. Pessoas que estão frustradas, inconsoláveis, entristecidas, deprimidas. É por essas pessoas que eu quero orar, porque Deus vai renovar a esperança no seu coração nesse momento. Deus renovou a esperança do povo de Israel. Jesus renovou a esperança dos seus discípulos naquele cenáculo. O homem vestido de linho renovou as esperanças de Daniel, preocupado, perturbado. Hoje é a sua vez. Hoje Jesus quer renovar tuas esperanças nele. Quer colocar paz no teu coração. E quer dizer que se a sua esperança estiver em Deus, o final será feliz para você. Você precisa dessa oração? Se sim, feche seus olhos e me acompanhe nesta prece nesse momento. Querido Deus, meu Pai, eu invoco o Teu nome santo e poderoso, e mesmo com a voz cansada, com a voz trêmula por causa das emoções que a Tua palavra gera no meu coração, Senhor, eu ainda tenho forças suficientes e inesgotáveis para orar por essa pessoa que nesse momento derrama lágrimas, que nesse momento está prostrado diante da Tua presença, que nesse momento está clamando por socorro, que nesse momento disse: Deus falou comigo
mas falou para renovar esperanças de vidas abatidas, enlutadas, preocupadas, apreensivas, vidas sofridas, Pai, que quem sabe até antes de terem contato com essa Tua palavra hoje, estavam dizendo: a minha esperança já está morrendo. Mas hoje o Jesus que entrou no cenáculo, o Deus Todo-Poderoso que visitou o povo de Israel, o homem vestido de linho que reluzia diante dos olhos de Daniel, é o Deus que está diante dessas vidas, renovando esperança, colocando paz em seus corações e dizendo: eu é que sei que planos tenho para vocês. Tenham esperança em Deus, porque o que vai acontecer nas suas vidas será o melhor que Deus já reservou para vocês. Senhor, essa é promessa Tua, não é promessa de homens. Essa é promessa de Deus para a vida desesperançosa nessa noite. Pai, visita vidas, renova a esperança, ajusta a esperança de alguns e renova a esperança de outros. Enche esses corações de paz, porque agora descansamos em Ti, porque sabemos que os nossos planos de nossas vidas estão nas Tuas mãos, e o Teu plano, Senhor, é de paz e de um futuro e final feliz para todos nós. Essa é a oração que fazemos, essa é a prece que eu faço por essas vidas, e oro em nome de quem eu creio. É no nome poderoso de Jesus que eu oro. Amém e amém. Muito bem, irmãos, estamos chegando ao final desse culto. Eu, por mim, nem terminaria, mas eu creio que o que Deus tinha para nos transmitir nessa noite, o que você tinha para falar para Deus, foi realizado, foi executado, foi concretizado. Então agora descanse no Senhor, deixe essa palavra produzir os frutos que o Espírito de Deus quer na sua vida, no decorrer dessa semana. Deixe Deus trabalhar através da sua palavra no teu coração. Busque a palavra de Deus, ela vai só ampliar esse renovo de esperança na sua vida a partir de hoje. Ore, busque, mas quando orar a Deus, quando buscar Deus através da sua palavra, lembre-se de Jeremias 29:11, que os planos de Deus são planos de paz e de um futuro abençoador para a sua vida. Só tenha esperança em Deus. Concluímos essas 3 últimas semanas falando sobre o tripé, sobre a tríade do cristianismo: amor, fé e esperança. Eu tenho orado para que Deus esteja produzindo tudo o que é necessário na sua vida através da palavra dEle, para que o povo de Deus, quando estivermos aqui reunidos novamente, seja um povo totalmente transformado, para melhor, para servir, para viver os planos de um final feliz que Deus tem para todos nós. Amém?